Fala pessoal! Hoje vamos criar um website de guia turístico onde o conteúdo é gerado por DeepSeek AI. Vamos utilizar apenas ferramentas gratuitas rodando da nossa máquina local. E o melhor de tudo, vamos escrever tudo do zero. Então, vamos para o código. Antes de começar, eu quero demonstrar o que vamos criar hoje. É este website. É um website com uma lista de cidades e cada cidade tem um guia turístico. E o conteúdo foi todo gerado por AI. E aqui está o GitHub do nosso projeto, do projeto de hoje. E vamos criar um website de guia turístico com DeepSeek AI. Vamos fazer tudo do zero e a tech stack que vamos utilizar vai ser Llama, TypeScript e também vamos hospedar no GitHub Pages. Então você vai ver o projeto no ar. Na sua máquina você vai precisar desses seguintes requisitos: Git, alguma versão do Node e Docker. Se você quiser começar do zero mesmo, você vai precisar no mínimo desses arquivos, o nosso package.json e o tsconfig. Olhando no package.json, as dependências que vamos utilizar hoje vai ser Markdown, Axios e Zod. Depois que você baixou os arquivos, crie um diretório source na sua máquina, roda o npm install e, por fim, roda um teste aqui para saber se está tudo rodando certinho. Então, vou aqui rodar o teste na minha máquina. Você deve receber essa mensagem aqui. Você também vai precisar do servidor Llama rodando na sua máquina, e eu demonstrei como fazer isso em um vídeo anterior. Está aqui o vídeo, né? Rode DeepSeek AI no seu computador pelo Docker. E aqui estão as instruções. Você vai precisar de um Docker Compose YAML, esse arquivo, criar esse diretório, ou seja, lá no nosso projeto você vai ter no mínimo duas pastas, um diretório chamado Llama e outro diretório chamado Source, src, e iniciar o Docker com Docker Compose Up. Então, se eu olhar aqui na minha máquina, neste terminal, eu posso dar um Docker Compose Up. Agora que você tem o servidor Llama em sua máquina, temos que baixar modelos. Então, você pode baixar modelos com este comando. Eu estou utilizando esse modelo aqui. Você pode trocar com qualquer modelo que você achar adequado para o seu uso. Feito isso, podemos enviar prompts para o nosso servidor. Aqui eu pergunto quantos minutos tem uma hora e ele responde 1 hora igual a 60 minutos. Aqui é uma resposta bem curta, mas normalmente a resposta é bem alongada. Tudo bem? De volta aqui no nosso GitHub, no repositório principal, vamos agora desenvolver o nosso website. Pensa assim, no website eu quero ter uma lista de cidades e o visitante pode clicar em uma cidade e vai ser apresentado com um guia turístico daquela cidade escolhida. Então, a primeira etapa é criar essa lista de cidades. Eu recomendo dar uma olhada lá no site do IBGE, porque tem algumas estatísticas interessantes. Mas vamos lá, eu posso pegar, por exemplo, as 10 cidades top 10 mais populosas, né? Então, quero criar um arquivo chamado cities.json com esse formato. Eu quero ter o nome da cidade, aí eu coloco assim, name normalized, que é o nome, só que sem acento, sem espaço, etc. Aqui fica mais fácil para escrever nome de arquivos. E uma região, que no nosso caso vai ser os estados brasileiros. Então, se eu abrir aqui esse cities.json, tem nada de especial, eu criei esse arquivo aqui na mão mesmo, né? Olhando lá os sites os dados do IBGE. Legal. Nós temos o projeto rodando e temos o cities.json. Agora está na hora de escrever código. Eu quero criar esse arquivo chamado makeCitiesContent, que vai ler o cities.json e para cada cidade naquele arquivo nós vamos gerar um prompt, enviar o prompt para o servidor Llama, que está rodando DeepSeek, vamos capturar a resposta do prompt e salvar em um arquivo HTML. Ou seja, se no arquivo cities.json nós temos 10 cidades, nós vamos produzir 10 arquivos HTML, um para cada cidade. Então, a cidade de São Paulo, nós vamos ter São Paulo.html, que vai ter o conteúdo do guia turístico por lá. Então, vamos para o código. A primeira etapa vai ser ler o conteúdo daquele arquivo, né, do cities.json. O cities.json está aqui.
e eu quero ler o conteúdo daquele arquivo trazer em memória. Então, primeiro eu vou criar uma const com a localização daquele arquivo, cities JSON path, e agora eu quero ler aquele arquivo. Então, eu quero dar um read file sync, passando a localização do arquivo e especificando que eu quero como UTF-8. Tá. Até aqui eu tenho uma string, mas eu não quero só string, eu quero no formato de JSON, então vou dar um parse no JSON. Até aqui tudo bem, eu tenho essa const cities, que é um JSON, mas é do tipo N, então não tenho nenhum conhecimento dos atributos das cidades. Eu vou fazer algo um pouco melhor, eu vou criar um esquema em Zod, que nós podemos validar o formato do arquivo e também ganhar os tipos. Então vou aqui criar um novo arquivo chamado schema.ts. Aqui no schema.ts, nós vamos importar o Zod e criar esse const chamado citySchema, que vai ser a definição da nossa cidade, que é um Zod object. Neste objeto nós vamos ter um atributo chamado name, que é uma string. Vamos ter um name normalized, que também é uma string. E também um enumeration, né? O region é um enumeration que contém todos os estados brasileiros. Em seguida, criar outra definição que é um array desse tipo, é um array de cidades. A gente vai dar um export que nós vamos utilizar também. E também inferir o tipo. O tipo em TypeScript vai ser city, né? Eu posso ver aqui, tem os atributos da cidade. Legal, temos essa const cities e agora eu quero executar esse arquivo. Vamos só dar um console log nesse cities para saber se estamos lendo o mesmo arquivo. Para fazer isso, eu prefiro editar aqui o package.json e aqui na seção scripts criar um novo script que vai se chamar makeCitiesContent e vai invocar o compilador do TypeScript e em seguida vai chamar o Node.js passando o JavaScript que foi gerado. Observando esse diretório dist, lá no arquivo de configuração do TypeScript, nós indicamos que nosso código-fonte vai estar no diretório source e o código, depois da compilação, o código gerado, vai estar no diretório dist. Por isso que eu coloquei esse diretório dist aqui antes do arquivo JavaScript. Agora, se invocarmos o nosso terminal, nós podemos até dar um npm run e vai falar todos os scripts. Já registrou aqui o makeCitiesContent. Agora podemos dar um npm run makeCitiesContent. Maravilha! Está aí rodando o nosso arquivo e lendo o arquivo cities.json. Agora precisamos de um for loop e para cada cidade nós vamos gerar um prompt. Então vamos fazer assim, criar um for loop de city of cities e para cada cidade gerar um prompt, né? Vamos dar um make prompt aqui. Nessa função make prompt vai receber como argumento uma cidade e vai retornar aqui por interpolação de strings onde fica o nome da cidade e a região. Por fim, podemos imprimir cada prompt só para acompanhar no terminal o que está acontecendo. Olhando aqui no terminal, podemos executar aquele arquivo. E ficou assim, todos os prompts que vamos enviar para o servidor Llama. Agora chegou a hora de enviarmos os prompts para o servidor Llama. Então vamos fazer assim, eu vou escrever um console log asking Llama e passando o prompt. Vou criar uma função chamada askLlama e capturar o resultado e escrever o resultado no terminal também. Aqui no askLlama nós vamos precisar do endpoint, né, da URL que nós vamos atingir. Vai ser essa aqui, ó, localhost API generate. Aqui na definição da função askLlama nós recebemos o argumento prompt, que é string, e vamos retornar uma promise string.
Agora eu vou criar um objeto data, que vai ser o request que nós vamos fazer para o servidor Llama. Aqui passando o modelo que nós abaixamos lá no servidor Llama, que é o DeepSeek R1, e passando o prompt e essa opção Stream False, só para não ter que receber os tokens em tempo real. Agora eu utilizo o Axios aqui para fazer o post para aquela URL com os dados que nós estamos especificando. Esse objeto response, dentro do objeto response do Axios, tem o objeto data. E dentro do data, né, tem outro response. Eu vou chamar esse response aqui como answer, que foi o resultado do modelo. Esse answer, temos que fazer algumas coisas. Se você dá um print aqui, dá um console log dele raw, né, do jeito que veio, vai ter uma seção chamada think, que é onde ele está fazendo todo aquele raciocínio, assim, me perguntou isso, então para eu gerar uma resposta boa, eu vou ter que cobrir esse tipo de essas etapas. E isso a gente não quer na resposta, então eu vou dar um substring aqui para tirar tudo que tiver entre essas duas tags, think. E depois dar um trim só para tirar os espaços e linhas em branco. Esse resultado ele vem em Markdown, então vou dar um parse do Markdown aqui para dar um parse de Markdown para HTML e retornar aquele resultado. Agora podemos executar esse nosso código. E executando o código vai ficar algo mais ou menos assim. Nós executamos, temos aqui Ask Llama, onde fica São Paulo. E aqui está a resposta, ó, bem bacana. Está aqui entre parágrafos HTML, né? E diz assim, São Paulo está localizado e aí vem a resposta. De volta aqui no código, chegou a hora de salvar as respostas do Llama em arquivos distintos. Olhando aqui na nossa documentação, vamos salvar neste diretório. Então vou copiar esse diretório e criar o diretório em minha máquina. Agora, com o diretório criado, eu vou capturar aquele mesmo diretório em uma variável chamada output_dir. E aqui no for loop principal, nós vamos escrever uma nova função chamada writeContent, que vai receber a cidade e o conteúdo do arquivo. Essa nova função vai criar aqui a localização de saída, que vai receber o nome da cidade normalizado, que é o nome da cidade sem espaços e sem acentos, e usar a função writeFileSync para escrever aquele arquivo no nosso diretório. Tá aí. Agora podemos executar esse arquivo normalmente, chamando o nosso terminal. Está ficando muito fera. Olha só, todos os arquivos aqui gerados, as respostas no terminal. Eu dei uma olhada aqui no Firefox para ver como é que está ficando. Olha só que bacana. Temos aqui a cidade de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza. Agora eu quero fazer apenas uma alteração. Vamos mudar lá o nosso prompt, porque o nosso prompt está muito simples só para testar onde fica a cidade. Ao invés disso, eu quero fazer algo bem mais sofisticado. Tá aqui o nosso prompt, você dá uma lida lá no nosso repositório, eu não vou explicar agora como é que o prompt foi criado. E vou fazer algumas alterações aqui no console log. Aí, assim fica um pouco mais bonito no nosso log e vou mandar executar de novo com esse novo prompt. Voltando aqui para o nosso README, acabamos de concluir essa etapa, criação do conteúdo turístico das cidades. Vamos para a próxima, criação do layout padrão. Nessa etapa, nós vamos criar um layout padrão neste arquivo, que vai incluir um link para a página inicial, chamado de index.html, e uma marcação content, que posteriormente será substituído com o conteúdo de cada página. Outros arquivos podem ser salvos no mesmo diretório. Bom, a ideia aqui é criar esse layout padrão e
o conteúdo turístico de cada cidade vai ser substituído por essa parte content. Voltando aqui para o meu Visual Studio Code, eu criei esse HTML e esse Style CSS, e abrindo no Firefox fica dessa maneira. E pessoal, dá um desconto, eu não sou muito bom de design não, tá? Mas é isso que nós temos que fazer por agora, beleza? Voltando aqui para o nosso README, a criação do layout padrão está concluída. Vamos para a próxima etapa, criação da página inicial. Bom, a página inicial do nosso aplicativo vai ser apenas uma lista de cidades, onde o visitante vai clicar em cada cidade e ver o guia turístico. E é isso que vamos fazer agora, tudo bem? Então, vamos criar este arquivo, né? O arquivo TypeScript. Dentro daquele arquivo, nós vamos implementar a funcionalidade para copiar o diretório layout dentro do diretório docs. Depois vamos ler a lista de cidades deste arquivo, né? E substituir cada cidade com um link, né, nessa marcação. No final, vamos ter, dentro desse content, vamos substituir por algo mais ou menos assim, um link para cada cidade. Tudo bem? Bom, então vamos criar o diretório docs. E agora criar o arquivo makeIndexPage. Neste arquivo vamos criar a funcionalidade para copiar o diretório layouts dentro do diretório docs. Então temos aqui duas consts com a localização dos nossos diretórios. Vou só mandar uma mensagem dizendo que estamos copiando o diretório layout no diretório docs. Criar essa função copy directory, que vai usar o cpsync do Node.js recursivamente, ou seja, vai copiar todos os arquivos que estiver dentro do diretório. E agora dá um import do cpsync. E para executar este arquivo, eu quero de novo modificar o package.json com esse script. Na seção script, vamos criar um novo script chamado makeIndexPage, que vai executar o compilador do TypeScript e em seguida executar o JavaScript gerado. Então, vindo para o nosso terminal, agora eu posso dar um npm run makeIndexPage. E tá aí, o diretório foi copiado com sucesso. Em seguida, vamos ler o arquivo de cidades e para cada cidade gerar um link. Vai ser praticamente a mesma funcionalidade que temos aqui, né? City Schema, Read File Sync. Então vamos lá. Criar const onde está o arquivo de cidades. Mandar aqui o City Schema, que é do Zod, né? Dar um parse no JSON. Você pode acompanhar lá no arquivo anterior que nós já resolvemos este problema. Agora, esse cities é um array de cidades. Para cada cidade, no array de cidade, primeiro eu vou ordenar as cidades. Vou dar um sort by name, ou seja, a função sort, ela passa 2 elementos do array e pede para retornar um número positivo ou negativo baseado na ordenação que queremos. Então, eu só vou utilizar o que já está disponível na string, né? O name é um string, e o name string tem essa função que já faz comparação entre duas strings. Então, praticamente estou comparando os nomes de duas cidades, A e B. E já resulta em um array ordenado. Agora, para cada cidade, é um map, para cada cidade eu vou criar essa string, né, que tem vou colocar um parágrafo, depois um link, onde a referência é o nome normalizado.html. E também colocar aqui, escrever o nome propriamente dito, como se fosse o link que a pessoa vai clicar. Ou seja, a pessoa clica no link, mas carrega o nome normalizado. E só dá um join aqui para escrever uma próxima linha em branco. Vou colocar todos esses links dentro de uma div. Essa div vai ter um cabeçalho, um parágrafo de introdução e, finalmente, a lista de links de cidades.
Por fim, vamos dar um console log só para ver como é que ficou no terminal. Maravilha, bom demais, ficou assim, ó, do jeito que eu queria. Então já estamos gerando o conteúdo que vai ser inserido lá no nosso layout padrão. Tá ficando fera, cara. Agora chegou a hora de escrevermos o arquivo index.html em disco. Para fazer isso, nós vamos primeiro ler o arquivo de layout padrão. Dentro daquele arquivo de layout, nós vamos substituir aquela marcação content com a lista de cidades, né? Ou lista de links de cidades. Então vamos começar por criar duas const. A localização do layout padrão e a marcação content. Em seguida, vamos ler o arquivo de layout padrão. Dentro desse, lendo o conteúdo do arquivo, agora vamos substituir aquela marcação content com a nossa lista de cidades. Em seguida, aqui eu só estou criando a localização do arquivo index.html. E agora vamos escrever o arquivo index.html em disco. Agora vamos executar o npm run make index page novamente e escrever o nosso arquivo no docs index.html. Dando uma olhada aqui no arquivo, tá aqui o arquivo e a lista de cidades como queríamos. Vou abrir esse aqui no Firefox e, cara, bacana, tá aqui a lista de cidades. Se eu clicar em uma cidade, navega no link, mas nós não geramos essa página yet. Essa página vai ser na próxima etapa. Esta etapa está concluída, criação da página inicial. Vamos para a próxima, geração do guia turístico. Nessa etapa, nós vamos ler o arquivo de cidades novamente, ler o arquivo de layout. Então, até agora está similar com a etapa anterior. Só que para cada cidade, nós vamos ler o conteúdo que a gente gerou lá no DeepSeek AI e substituir aquele conteúdo pelo content que está lá no layout. Daí vamos salvar o resultado no diretório docs também. Então, por exemplo, para a cidade de São Paulo, nós vamos criar um São Paulo HTML. Eu vou duplicar o nosso arquivo anterior. Agora vamos manter a leitura do arquivo de cidades e do arquivo de layout e apagar o restante. Limpei o arquivo anterior e deixei as cidades e o layout que nós vamos utilizar agora. Bom, vamos ler o conteúdo de cada cidade e substituir lá no layout esse placeholder content com o conteúdo de cada cidade. Então, vou montar aqui, tem que fazer uma referência para o diretório de conteúdo, que está aqui. Agora, para cada cidade, vamos dar um for each. Dentro desse for each, vamos montar a localização do conteúdo dessa cidade, utilizando o name normalized. Agora, podemos ler do disco. Vamos montar agora o diretório de saída. Substituir dentro do layout, essa aqui é um string, né? Dentro do layout, vamos substituir o content placeholder com o conteúdo que foi lido do disco. Vou dar só um console log aqui para ver no terminal qual é o arquivo que estamos salvando. E finalmente escrever em disco. Agora vamos aqui no package.json, criar um novo script que vai se chamar make cities pages, que vai invocar o arquivo que acabamos de codificar. Agora vamos executar o nosso script. Beleza, estão aqui os arquivos gerados, vamos abrir no Firefox, o index. Ó, bacana, para cada cidade agora nós podemos navegar. Olha só, AI fazendo loucuras aqui. Vamos dar uma olhada aqui em Brasília. Ó, a formatação não ficou consistente. Agora Curitiba.
Em geral, ficou bem bacana, bem tranquilo. Esta etapa está concluída. Vamos para a próxima. Agora vamos subir a nossa página no GitHub Pages. Tem uma figura aqui que eu coloquei para explicar como faz, mas vamos subir aqui lá no nosso repositório e no Settings, Pages. Agora vamos mudar essas configurações aqui. Nós queremos no diretório Docs, tudo bem? Que é onde eu estou colocando todos os arquivos HTML. Agora, no nosso projeto, nós podemos criar um novo script que vai se chamar deploy e vai executar esse seguinte comando aqui, GitHub Pages com diretório Docs. Então vamos agora rodar no nosso terminal, npm run deploy, published. Agora você espera alguns segundos, mas podemos já ir aqui, visit site, e tá aí a página no GitHub Pages, tá aqui dentro do GitHub I/O. Podemos navegar em nossas páginas. Olha só, outra alucinação. Mas legal, está funcionando perfeitamente. E agora você também é mestre do conteúdo gerado artificialmente. Bom, coloquei um artigo aqui no README que eu gostaria de comentar. É esse artigo aqui. Teve um pessoal que gerou um site gerado artificialmente com um ChatGPT e foi mais elaborado, que tinha fotos e etc. Mas tudo gerado artificialmente. E era um Halloween, um carnaval de Halloween, como se fosse um desfile de Halloween. Muita gente apareceu aqui, o pessoal esperando o carnaval, que nunca aconteceu, foi totalmente alucinado, não existia. Bom, tá aí. Use com responsabilidade. E até o próximo vídeo.